Ativos sólidos em tempos líquidos. Como falar de alocação de recurso, como falar de investimento, aonde colocar o seu dinheiro em tempos de instabilidade, em tempo que parece que foi tocado o alarme do apocalipse. Inclusive, esse foi um dos assuntos que, após ler um livro, comecei a pensar muito, e esse livro foi Tempos Líquidos, do sociólogo e filósofo Bauman. Não vou me aventurar a pronunciar o seu primeiro nome, que pode sair errado, mas fica a recomendação aí para você pesquisar, é para você saber um pouquinho mais. Basicamente, o Bauman, ele fala sobre os tempos líquidos modernos, né? Ou o tempo líquido moderno, onde tudo é transitório, nada é constante, no contexto de que as coisas estão em transformação. E hoje, o que é, amanhã pode não ser, e isso remete à liquidez dos tempos, né? A transitoriedade das coisas. E como um profissional do mercado imobiliário, isso me fez pensar muito, e se de vez em quando ainda me pego raciocinando e tentando juntar as pontas sobre isso. Porque no mercado imobiliário trabalhamos com decisões de longo prazo. Imagina você tomar uma decisão de construir ou não um empreendimento. Quanta fé, quanta crença você precisa ter na humanidade ou no progresso daquela civilização para tomar uma decisão de começar uma obra que vai demorar 5 anos ou 10 para terminar. Então, aqui a gente lida com uma ambiguidade, né? Eu me encontro nessa ambiguidade como profissional do mercado imobiliário e é muito legal observar essa ambiguidade em pessoas que estão buscando formas de alocação, de aonde colocar o seu dinheiro, de aonde colocar o seu recurso. E antes de ler o livro, né, primeiro quando eu tinha só conhecido por referência de alguns professores, inclusive, né, esse livro se tratando dos tempos líquidos, eu tive uma ideia muito legal que eu achei muito inovadora, achei muito incrível, e depois de ler o livro eu pude perceber, eu falei, acredito que se o autor desse livro ouvisse as minhas ideias, acho que no caixão ele ia dar um 360, ele ia revirar, porque justamente a minha ideia inicial era trazer dessa obra, era trazer dessa ideia algumas respostas para inclusive direcionar investimentos, para trazer um certo conforto, para trazer um certo direcionamento do que fazer com o dinheiro. E para minha surpresa, eu acredito que o autor ele estava esperando inclusive que as pessoas utilizassem ou pensassem as suas ideias nessa direção, porque ele inclusive traz na sua obra, por ser um sociólogo, né, e também filósofo, algumas interpretações do desenvolvimento das cidades na vida contemporânea, como a dinâmica do risco, como a dinâmica do medo, a dinâmica da falta de segurança impacta inclusive o desenvolvimento da cidade. E ele usa no livro um exemplo muito legal que é a formação dos condomínios ou dos condomínios fechados, né, dos conglomerados e como eles se organizam por conta da falta de segurança das cidades, onde a cidade ela se transforma em um conglomerado imenso e gigantesco de estranhos que estão dentro dela, dentro desse contexto, eles estão organizados e restritos em silos, né, ou em condomínios, como a gente gosta de chamar. E ainda assim, mesmo estando nesse todo organizado por pequenas unidades, ainda estão todos separados, né? O que traz a evidência de uma questão muito impactante da nossa sociedade hoje, que é a solidão, né, que é a dificuldade de criar vínculos. Que desafio falar sobre ativos sólidos em tempos líquidos. Esse é um tema que eu tenho trabalhado e tenho me dedicado a pensar e a trazer soluções, principalmente como diretor e sócio na Arremate Perfeito, uma empresa que traz soluções na parte educacional e de assessoria para investidores do mercado imobiliário, onde o nosso papel é ajudar pessoas comuns ou investidores já experientes do mercado a comprar imóveis com 50%, 60% até 70% de desconto em relação ao seu valor de avaliação no mercado tradicional. O que é uma forma muito inteligente de você adquirir imóveis e mesmo em tempos líquidos se mostra uma solução, se mostra uma saída para a alocação de recursos, pois historicamente tem mostrado a sua evolução no preço de avaliação, tem demonstrado a sua evolução nos valores de locação e formas das quais você pode lucrar e ter renda com imóveis. E aproveita e comenta aqui se você já conhecia a obra do Bauman e se você já tinha pensado nessa questão de liquidez, essa questão de constância nas mudanças na nossa vida cotidiana e como, mesmo nesse cenário desafiador, decidir onde alocar os recursos e como tomar decisões financeiras, principalmente no contraponto, né, do que seria esse tempo líquido, que na minha visão é um ativo sólido. É um ativo que mesmo com oscilações de mercado, com canetada de presidente ou outras questões políticas, vai continuar ali, vai continuar sendo a sua propriedade e como eu já ouvi ao longo da
minha vida? Um terreno, uma casa, talvez o ladrão ele passe em cima, mas ele não leva. E mesmo em tempos líquidos, você investir e a segurança de um ativo sólido que vai te trazer uma previsibilidade, uma segurança e também renda recorrente. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar a sua curtida e eu tenho certeza que a gente se vê no próximo vídeo.